Estamos de volta com o Nordeste Acontece e agora eu converso com o juiz Henrique Baltazar, da Vara de Execuções Penais. Doutor Henrique, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Doutor Henrique, o governo do estado anunciou no primeiro momento 2 unidades em Santana do Seridó, agora voltou ao projeto para Afonso Bezerra. Como é que o senhor está acompanhando essa definição de local dessas 2 unidades prisionais? O governo deveria ter esperado que aquela comissão do plano diretor fizesse seu trabalho, né? Que fizesse uma análise técnica da localização. Infelizmente, eu acho que foram atropelados pelo tempo, porque tinham que dar uma resposta ao governo federal sobre o local e daí fizeram uma escolha atabalhoada de onde construir o presídio. Também há fatores políticos, evidentemente, envolvidos nessa história, nessa escolha de lugar, porque a população, infelizmente, ela pensa que o presídio é um fator de insegurança, quando, na verdade, o presídio deve ser um equipamento de segurança, é um equipamento que melhoraria a segurança, né? A penitenciária de Caicó, por exemplo, durante 15 anos nunca deu problema, né? Nos últimos anos, depois que começou a ter superlotação, depois que realmente o Estado não fez o que precisava fazer lá, os serviços necessários, praticamente abandonou o presídio, como todo o sistema prisional, aí foi que ela começou a causar insegurança. Mas antes não acontecia isso. Antes, quem é de Caicó sabia que aquele presídio, por exemplo, a segurança nos bairros ao redor era feita pela penitenciária. É a penitenciária que dava uma sensação de segurança aos seus vizinhos e não como hoje se quer dizer o contrário. Bom, se isso mudar, se o governo retomar o controle sobre o sistema prisional, aí as pessoas até vão querer que tenha presídio na sua cidade, porque elas, como eu disse, elas são um fator de segurança. Doutor Henrique, o governo também vem defendendo a desativação de Alcaçuz. É possível? É viável? Isso, inclusive, vai gastar agora quase 2 milhões para recuperar 3 unidades lá na penitenciária de Alcaçuz, pavilhões. Eu acho que isso também foi dito meio atabalhoado, sem pensar, né? É uma péssima ideia essa de fechar. Você tem um presídio que custa caro, né? Construir um presídio é muito caro. Tem um presídio que tem uma boa estrutura ao redor, né? Uma muralha muito boa, uma estrutura externa, que agora o governo já fez uns concertos, então muito boa. Então, a Alcaçuz precisa ser melhor aproveitado. O governo poderia mudar a destinação de Alcaçuz. Para isso, ele teria que optar ou derruba alguns daqueles pavilhões que tem lá, que estão muito estragados, muito deteriorados, inclusive por causa dos túneis, e constrói um tipo, aquilo que chama o pavilhão 5, uma penitenciária Rogério Coutinho Madruga, constrói daquela estrutura ali dentro do espaço de Alcaçuz, ou ele muda a destinação, né? Eu sugeria ao governo que ele colocasse essa estrutura de segurança maior lá dentro, ou ele transformasse aquele presídio em outro tipo de presídio. Ali dentro poderia ser construído o presídio feminino, daí retiraria todos o presídio feminino de Natal e de Parnamirim, ambos passariam para dentro de Alcaçuz. Poderia ser construído uma PAC lá dentro também, que teria área para alguma coisa de hortifruti granjeiro lá dentro de Alcaçuz, e poderia ser feito até oficinas lá de fabris lá dentro de Alcaçuz. E também construído a enfermaria penitenciária, que essa é uma necessidade premente aqui no Estado. Hoje você não tem onde colocar preso doente. Se um preso é baleado, se na hora da prisão é ferido, se acontece algum acidente, ou mesmo uma doença grave que de vez em quando os presos têm, você não tem o que fazer com ele, onde colocar. Leva para o Hospital Alfredo Gurgel, cria um problema muito sério de segurança para o Hospital Alfredo Gurgel. Então, além de ser muito ventilado, né, o que facilita para uma enfermaria, para instalar uma enfermaria, seria dentro do presídio, né? Você resolveria o problema da saúde pública, o problema do Hospital Alfredo Gurgel, e resolveria o problema muito sério que o sistema penitenciário tem. Então, me parece que o ideal seria mudar a destinação, mudar a ideia daquele presídio. Do outro lado, que já tem um muro agora separando, o Rogério Coutinho continuaria com o presídio de segurança máxima, tanto na estrutura atual já existente do Rogério Coutinho, como o antigo pavilhão 4, que sofreu essa destruição nessa crise agora de janeiro, poderia ser realmente todo destruído e ali, no espaço dele, construído uma outra unidade de segurança máxima. Você teria 2 unidades de segurança máxima ali dentro, na parte do Rogério Coutinho,
E na parte de Alcaçuz mesmo, que restou de Alcaçuz, você teria presídio feminino, você teria a PAC, você teria enfermaria penitenciária. Ou seja, poderia ser muito melhor aproveitado aquele espaço. Destruir é a pior ideia, o pior possível. Essa história de que, não, o terreno, olha, isso não existe, né? A culpa é ser o terreno. A Alcaçuz foi construída em 98, já começou a ter as primeiras fugas muitos anos depois, 7, 8 anos depois. As primeiras fugas da Alcaçuz, na verdade, aconteceram um resgate e outra porque o diretor se irmou de levar uns preços para tomar banho de rio, né? Aí os preços foram embora no Rio também. Mas do presídio mesmo, de fuga, passou a acontecer depois que o governo, ele praticamente abandonou Alcaçuz. Ele começou a retirar os agentes penitenciários de dentro dos pavilhões, diminuindo a segurança interna e fragilizou o presídio. Doutor Henrique, escutando o senhor falar, a gente lembra de uma reportagem que, aliás, uma entrevista aqui no Nordeste acontece, Sejano Torquato, defensor público do Estado. Essa semana, aqui ele chegou a declarar a seguinte informação, que de fato tem um grande mutirão, e a gente mostrou isso no Nordeste acontece de hoje, um mutirão de defensores públicos, mas, por outro lado, esse mutirão também está levando uma demanda maior para a Justiça, para a comarca de Anísia Floresta. A defesa dele foi a seguinte, doutor Henrique, que os processos deixem Anísia Floresta e sejam distribuídos para as comarcas de Natal. Como é que o senhor recebe a declaração dele? Olha, o CNJ já propôs isso também ao Tribunal de Justiça, ser criado varas regionais de execução penal. Me parece que é uma boa ideia. Você criaria varas regionais, você teria servidores e juízes que seriam devidamente habilitados para trabalhar com execução penal. É um trabalho diferente. É tipo como na medicina um médico de garganta. Você não pode pegar um oculista para tratar de garganta, né? Você tem que ter uma pessoa específica para aquilo, que tem uma formação específica para aquilo. Então seria uma boa ideia. Evidentemente que o tribunal precisaria estruturar a vara de execução penal, essa vara regional, que poderia contar com mais de um juiz e um número de servidores necessário. Isso é feito na grande parte do país. O Paraná funciona assim, Pernambuco funciona assim, vários estados têm esse tipo de estrutura. A vara de execução penal é uma vara regional, né? Aqui no estado podia ser Natal, outra em Mossoró, talvez Caicó, né? se organizaria isso. E uma vara bem estruturada para funcionar. Realmente, a comarca Anísia Floresta não tem condições de funcionar adequadamente a execução penal ali. É impossível, a não ser que o tribunal tivesse como fazer uma mudança total na estrutura da comarca, o que ele não vai ter condições de fazer. O melhor, o mais barato e mais fácil de realizar e tecnicamente mais viável seria criar realmente as varas de regionais de execução penal. Doutor Henrique, o concurso que vai ser feito pelo governo do estado para agentes penitenciários resolve e até que ponto resolve? Bom, resolve. Você tem hoje um quadro de agente penitenciário muito pequeno, né? Mais ou menos 800 agentes penitenciários, quando você precisaria ter aqui no estado uns 1.500 talvez. Bom, ou seja, precisaria ter uns 700 ou mais, aí o governo fala em 500. Bom, já de toda forma é um número bom, um número que ajudaria bastante. A minha preocupação é quando esse concurso terminará. Você não consegue realizar um concurso, eu já coloquei isso para o governo. Eu acho muito difícil que em 6 meses eles consigam terminar um concurso desse, né? E depois do concurso você tem que formar o agente penitenciário para trabalhar. Então eu acho muito complicado. O governo vai agora estar no meio do ano, digamos, ter a penitenciária nova lá em Ceará-Mirim. Quem é que vai trabalhar lá? Como é que ele vai organizar isso? Então, o governo vai ter que ter um plano de contingência para funcionar o sistema até esse concurso realizar, até esses novos agentes entrarem, para que a coisa funcione. Eu venho há tempo sugerindo isso ao governo, que se crie uma espécie de comissão de gerenciamento da situação crítica do sistema penitenciário, para que essa comissão possa dar apoio ao governo, dar sugestões ao governo sobre o que fazer. Eu participei essa semana, ontem, de uma reunião com a equipe do governo, né, e já começam a ver realmente com bons olhos essas ideias, né? Finalmente, precisou que acontecesse uma crise séria dessa para começar a escutar coisas que eu digo há 2, 3 anos e que o governo fazia questão de não escutar. Agora, pelo menos, escutando pode melhorar a situação. A gente conversou aqui no estúdio com o juiz Henrique Baltazar. Doutor Henrique, obrigada. Boa noite. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece fica por aqui. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Nosso próximo encontro amanhã, nesse mesmo horário. Ótima noite para você.